Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso primeiro vídeo oficial do canal e eu escolhi contar para vocês parte do meu testemunho e principalmente o testemunho de ser mãe, as dificuldades que eu tive nas minhas gestações. Eu sou mãe de 2 filhos, da Esther e do Thalisson, porém eu tive 5 gestações e vou contar para vocês os milagres que eu vivi em todas elas. Nós dividimos essa série em 3 testemunhos. E eu vou contar para vocês hoje como foi receber de Deus um presente chamado Esther. Eu sou filha de pastor e de pastora. Os meus pais sempre foram crentes, sempre serviram ao Senhor, se conheceram na igreja. E quando a minha mãe engravidou, em uma das reuniões de círculo de oração, coisa que eu acho lindo e sinto muita falta nas igrejas de hoje, aquelas irmãs do reteté, aquelas irmãs de oração, minha mãe sempre frequentava o círculo de oração. E em uma tarde dessas fervorosas, Deus usou uma das suas profetas e colocou a mão na barriga da minha mãe e disse: "Você está grávida de uma menina e cuide muito bem dela, porque eu tenho um propósito para a vida dela. Esta criança vai viver no meu altar." E eu cresci ouvindo isso. A minha mãe sempre me criou dizendo: "Menina, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida." E eu queria fazer as coisas que as minhas amigas faziam e a minha mãe dizia: "Você não é todo mundo, Deus tem um propósito na sua vida." Sempre ouvi a minha mãe dizendo essas coisas e sempre vi Deus agindo na vida deles de maneira sobrenatural. Sempre conheci Deus não só pelo que está na palavra, que já era o bastante, mas por ver os milagres de Deus na vida dos meus pais. Vendo Deus prover, vendo Deus curar e vendo sempre a minha mãe e o meu pai me dizendo: "Menina, você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida." Então, tudo que eu vivi e tudo que eu vivo é baseado nessa promessa de Deus feita à minha mãe quando eu ainda estava na barriga dela. Tudo que você vai ouvir daqui para frente, todos os relatos de milagres, é porque um dia o Senhor me escolheu, me separou para viver milagres e para alcançar a sua vida contando o que Ele fez na minha. Bom, pessoal, em janeiro, dia 6 de janeiro do ano de 1995, eu conheci o grande amor da minha vida. Eu conheci o meu marido, o André. E logo depois, no ano de 1997, mais precisamente no dia 29 de março de 1997, nós nos casamos. E o meu sonho era ser mãe. Estava tudo perfeito, tudo completo. Deus havia me dado um casamento lindo, o casamento dos sonhos de toda menina. Deus tinha me dado também uma casa, parecia uma casa de boneca. Deus tinha me dado tudo. E eu tinha a necessidade, me sentia incompleta, então eu queria muito ser mãe. E logo engravidei. Parei de tomar os remédios e engravidei. Foi uma gestação bem tranquila, até o 6º mês de gravidez, quando percebemos que eu estava ficando muito inchada. O meu corpo apareciam muitos carocinhos, passava muito mal, sentia muita falta de ar, muitas dores de cabeça. E nessa época, a nossa vida financeira estava realmente muito difícil. O André estava desempregado e nós estávamos sem plano de saúde. Então, as idas aos médicos eram realmente só mensais para fazer o pré-natal normal na rede pública de saúde. E nenhuma dessas vezes, onde a minha sogra trabalhava, no posto de saúde em Vitória, o médico me examinou e percebeu que a minha pressão estava muito alta. A minha pressão estava 18 por alguma coisa.
mandou que eu viesse para casa, tirasse todo o sal, enfim, eu já estava no 7º mês de gravidez. Continuava muito inchada e a pressão continuava subindo. No 8º mês de gravidez, nós já estávamos com tudo pronto. O quartinho, e era uma menina. O quartinho dela era lindo, ganhamos muitos presentes. Porque, afinal de contas, sempre trabalhamos para o reino. E nessa época eu cuidava de jovens. Então a minha casa vivia cheia e toda semana era um presente diferente. Enfim, estávamos todos muito felizes com a chegada desse grande presente, desse bebê lindo que era uma menina. Enfim, bem pertinho do 8º mês, já no 8º mês de gravidez, a minha tia Sônia resolveu nos dar um presente, o carrinho de bebê. E ela veio até a minha casa junto com seu esposo, meu tio Nemias, e nos levou para fazer a compra do carrinho. Quando ela chegou, ela percebeu que eu não estava bem, estava muito inchada, muito cansada. E eu comentei com ela que na noite anterior eu havia passado muito mal e quase não havia conseguido dormir, porque eu senti muita falta de ar. E havia percebido que desde então o bebê não estava mexendo mais. No caminho até a loja, ela resolveu parar numa clínica de ultrassonografia. E aí fomos fazer um exame, uma ultrassom. Enfim, foi um momento muito ruim, quando eu percebi que no cantinho da sala ela começou a chorar. E o André apertou a minha mão forte e virou o rosto para mim. Eu estava na expectativa de ouvir o barulhinho do coração do bebê, porque era isso que eu estava esperando, era isso que a gente sempre ouvia. E toda mãe, quando vai fazer uma ultrassonografia, a primeira coisa que quer ouvir é o barulhinho do coração. E eu não ouvi. Percebi que a feição do médico mudou, ele ficou muito estranho. E, enfim, ele olhou para mim friamente e disse: "Mãezinha, o bebê está morto." Eu não queria acreditar. E comecei a me perguntar onde estava Deus. Por que ele estava permitindo tudo aquilo comigo? Afinal de contas, a minha mãe sempre dizia que Deus tinha um propósito na minha vida e que tinha me chamado para algo muito especial. E eu achava que isso estava me isentando de sentir qualquer tipo de dor. Afinal de contas, eu era muito especial para ele. Ele ia me usar para uma grande obra e eu não podia estar passando por aquilo. Enfim, fui encaminhada ao hospital. Mas antes de ir para o hospital, eu tinha tanta fé, que resolvi ir até a casa do meu pastor. Chegando lá, eu queria muito que ele fizesse uma oração milagrosa e que o bebê voltasse a viver. Eu acreditava que Deus não poderia fazer aquilo comigo. Eu acreditava que Deus não faria. E, enfim, fomos para o hospital. Fiquei 5 dias em trabalho de parto, porque por não ser um hospital particular, eles forçaram um parto normal, apesar do bebê estar morto. Recebi algumas orações e muitas visitas no hospital. E a minha mãe, nessa época, morava em São Paulo, os meus pais estavam morando em São Paulo e eu aqui em Vitória. Quando a minha mãe chegou, no domingo pela manhã, ela segurou forte a minha mão, deu um beijo na minha testa e me disse: "Você é forte e aguenta." Eu queria xingar Deus, eu queria brigar com Ele, eu queria colocar tudo aquilo para fora. E por ela me conhecer, só de olhar para mim, ela sabia tudo que eu estava pensando. E ela disse: "Não ouse dizer nada contra Deus, Ele sabe o que faz e Ele está cuidando de você." Como assim, passou pela minha cabeça? Cuidando de mim dessa maneira? Enfim, ela não pôde ficar comigo ali no hospital. E no domingo, ao meio-dia, as dores só aumentavam. E eu estava sozinha, na sala de pré-parto. Por ser um hospital público, não tinha vaga na maternidade, não tinha vaga na sala de cirurgia. E eu estava no pré-parto, sozinha. Senti dores horríveis, dores que nunca senti na minha vida. Então fui ao banheiro, achando que aquilo me aliviaria. Quando me sentei no vaso do banheiro, percebi que algo tinha saído de dentro de mim. Quando eu olhei, era a cabecinha do neném. Foi horrível, que sensação horrorosa. A faxineira entrou e disse: "Menina, você vai matar esse bebê." Correram, chamaram os médicos, me colocaram em cima da cama, vieram com um saco preto horroroso e apertaram a minha barriga e tiraram a minha menina de mim. Realmente ela estava morta e Deus não havia feito um milagre. E eu não conseguia me conformar com aquilo. Dias depois, quando a minha pressão voltou ao normal, vim para casa, de braço vazio, barriga vazia e o coração despedaçado. Cheguei em casa, a minha mãe já tinha limpado todo o quarto e guardado tudo que era da bebê. Não tinha nada. Fiquei dias sem falar com ninguém, só trancada no meu quarto. E também não queria falar com Deus. Me recusava a orar
e nem queria saber dele. Não queria ouvi-lo e nem falar com ele. Um dia, me levantei e estava sozinha. E achei uma peça de roupa da neném. Então tive coragem de entrar no quarto. Quando abri a porta e vi que estava tudo vazio, senti realmente que Deus não me amava e achei que Ele tinha me abandonado. Abri as janelas e era uma noite quente de verão. Me lembro perfeitamente daquele céu estrelado e aquela lua linda, e eu olhei para o céu e gritei e falei com Ele: por que você fez isso comigo? Acaso não me perdoou? Não me ama? Que propósito é esse? Para que fim? Por que tudo isso? E a minha mãe entrou e ouviu eu gritando. Ela chegou, abriu a porta do quarto, me abraçou e eu olhei para ela e falei: mãe, quando essa dor vai passar? Quando? E ela friamente olhou nos meus olhos e disse: nunca vai passar. Vai aliviar, minha filha, mas você nunca vai esquecer. Vai ficar uma cicatriz, não vai doer, mas você nunca vai esquecer. Essa dor vai ficar guardada aí e vai servir algum dia para consolar outras pessoas. Eu não acreditei nela. Voltei para o quarto, fiquei ali e não queria falar com o Espírito Santo e nem dava chances a ele de falar comigo. Enfim, era domingo e aniversário do André. E todos me esperavam na igreja. A minha mãe entrou no quarto e me disse: Kaline, você é forte, corajosa. Se levanta, vista sua melhor roupa e vamos adorar ao Senhor. Tomei coragem e me vesti. Afinal de contas, sempre tive muito medo da minha mãe. Ela sempre foi muito mandona e quando ela falava era lei. Então eu me levantei, me arrumei, me maquiei, fiz o melhor que pude e fui. Por fora eu estava bem. Quem olhava para mim dizia que eu estava ótima, mas por dentro eu estava despedaçada, um verdadeiro sepulcro caiado, bonita por fora e podre por dentro. Quando cheguei na igreja e me sentei bem no final, bem nas últimas cadeiras, senti uma brisa suave tocar o meu rosto e ouvi o Espírito Santo claramente dizendo: seja bem-vinda, filha. Eu estava com saudade. As lágrimas que estavam guardadas dentro de mim começaram a correr no meu rosto de maneira incontrolável. Eu não conseguia controlar a minha emoção e não era mais raiva, nem era mais ódio, também era saudade do Espírito Santo. E aí me chamaram para cantar, porque eu sempre canto para tudo. E naquele dia era aniversário do André e eu queria louvar a Deus pela vida dele. Me deram a oportunidade, mas eu não conseguia cantar, eu não tinha voz para cantar. E aí eu disse ao Senhor: Deus, se o Senhor tem mesmo um propósito em tudo isso, e se o Senhor me ama, eu não estou te desafiando, mas eu preciso viver o primeiro milagre da minha vida. Eu preciso ser tocada de maneira diferente. Eu preciso saber que o Senhor realmente está comigo. No ano que vem, nesta mesma data, eu quero estar aqui neste altar e entregando ao Senhor a minha filha, filha que o Senhor me dará. O Senhor me fará mãe e eu sei que o Senhor me dará uma menina. Então, por mais incrível que você possa achar, eu não acho incrível, eu acho sensacional, porque foi mais uma experiência incrível que eu tive com o Espírito Santo. No ano seguinte, na mesma data, no aniversário do André, eu estava naquele altar, naquela igreja, chorando de alegria e com um presente lindo no meu colo, chamado Esther. Mas nem tudo foram flores. Logo depois de ter feito essa oração na igreja, a minha rotina continuou. A minha dor ficava guardada dentro de mim e eu não contava ela para ninguém, só para o Espírito Santo. E eu estava ministrando e na época, se você quiser, você pode até rir, eu dançava. Eu era líder do Ministério de Danças também. E eu estava dançando na rua. E naquele dia eu estava representando o Espírito Santo. Quando a pastora daquela igreja, a pastora Ângela, olhou para mim e disse: Kaline, você está grávida. Eu disse: como? Sim, Deus me mostrou, você está grávida. E eu sabia que algo tinha sido diferente porque a minha ministração foi coisa sobrenatural. Foi lindo demais. No outro dia, na segunda-feira, fui ao médico. Nem quis fazer exame de farmácia ou de sangue, fui logo fazer uma ultrassonografia. E lá estava o milagre de Deus dentro de mim. Eu estava grávida. Enfim,
era para que a gente comemorasse, mas começaram as preocupações. E aí, me lembro que escolhemos uma médica de gravidez de alto risco. Nessa época, o André já estava empregado e nós tínhamos um plano de saúde. E então, nós consultamos com essa médica e ela fez todo o meu pré-natal. Logo no início da gestação, tudo corria muito bem, como na primeira gestação. A partir do 5º mês, ela percebeu que a minha placenta estava tendo um crescimento acelerado, crescia mais do que o bebê. E ela começou a perceber que minha pressão novamente tinha voltado a subir. Por mais dietas que eu fizesse, ou por mais alimentos que eu tivesse eliminado da minha dieta, do meu cardápio, nada baixava a minha pressão. E aí foram dias e dias de idas e vindas aos hospitais, procurando, fazendo exames, e era uma ultrassom por semana para saber como o bebê estava. Se o bebê não mexesse por algumas horas, eu já me desesperava e achava que tudo estava acontecendo. Mas em nenhum desses dias eu deixei de ir à casa do Senhor. Todos os dias eu o buscava. Eu me lembro que nessa época nós tínhamos uma oração de 10 às 11 da noite. E todos os dias eu estava lá, incessantemente, buscando ao Senhor e crendo que daquela vez o Senhor não me diria não. Eu estava ali, crendo e buscando o meu milagre. Quando foi no dia 31 de dezembro, eu estava sentada no sofá da minha casa e resolvi cortar a unha do pé. Quando levantei a perna, a tia do André percebeu que perguntou para mim se eu tinha feito xixi nas calças e percebeu que a minha calça estava manchada e eu não tinha percebido que eu já estava perdendo o líquido da minha placenta. Enfim, corremos para o hospital e ligamos para a minha médica. Ela estava numa cidade vizinha e ela veio bem depressa. Me internou. Passamos ali 5 dias e no dia 5 de janeiro de 1999, a Esther nasceu. Ela veio ao mundo às 20 horas. Eu lembro exatamente porque tinha um relógio de frente para mim. Eram 8 horas da noite e ela nasceu. Mas era preocupante a situação dela, porque ela não tinha 2 quilos. Ela nasceu com 1,750 kg e 42 centímetros. Uau! Para mim era o máximo e eu queria trazê-la para perto de mim. Os meus seios estavam cheios de leite, mas eu não podia amamentá-la. A Esther corria risco de vida e o plano de saúde não cobria a estadia dela no hospital. Começou então a nossa corrida pelo milagre para salvar a vida dela. Eu me lembro que o hospital providenciou uma ambulância e nós tivemos que levar a Esther para o hospital infantil. E no meio do caminho avisaram que o hospital infantil não tinha vagas. Não tinha vagas na UTIM para receber mais um bebê. A tia dela, a irmã do André, a Andréia, falou com o médico que estava dirigindo a ambulância: volte depressa para o hospital. Se acontecer alguma coisa com a minha sobrinha, processo vocês. Eles voltaram do meio do caminho. E quando chegaram com ela, ela já toda roxinha, quase não conseguia respirar, passou mais uma noite naquele hospital e no dia seguinte voltamos com ela para o hospital infantil. Quando chegou ali, colocaram ela na enfermaria. Eu não estava com ela. Quem estava com ela era o André. Afinal de contas, a minha pressão ainda continuava alta e eu ainda continuava correndo risco de vida. O André fez uma oração e aí começou um grande milagre naquele hospital. A médica responsável pela UTI disse para ele: pai, aonde colocaram a sua filha é um lugar muito contaminado, aonde corre risco dela pegar, tem pessoas com gripe, pessoas com todo tipo de doença, e ela é um bebezinho muito frágil, muito pequeno, e ela não pode ficar nessa enfermaria. Só que a UTI está lotada e nós não temos nem previsão de alta. O André se ajoelhou. Primeiro o André me ligou. E quando ele me ligou, de onde eu estava, eu me ajoelhei e eu disse: Deus, eu sei que o Senhor pode curar. E eu nem quero pedir para o Senhor curar a minha filha agora. Eu quero pedir para o Senhor curar alguém, algum bebê. E desocupe uma incubadora para que a minha filha possa ser tratada e receber os cuidados que ela precisa. Em harmonia com o Espírito Santo, o André fez a mesma oração no hospital. E para honra e glória do Senhor Jesus e para nossa surpresa e alegria, as médicas daquele hospital desceram correndo e pegaram a Esther no colo e disseram para ele:
tem um menininho que acabou de ser curado. Nós não estamos entendendo. O coraçãozinho dele não estava muito bem, mas agora já voltou a bater ao normal e nós estamos limpando a incubadora para receber a sua filha. Ela olhou para o André e disse: eu não sei em que santo você se apegou, mas o seu santo é forte mesmo. Ele chorou e disse: se você quiser, eu te apresento ele. O nome dele é Jesus e ele faz coisas impossíveis. Foi o nosso primeiro milagre. A Esther ficou 25 dias naquela UTI. E os médicos nos tinham dado uma previsão de 2 meses. Sabe, a Esther é um sonho que eu tenho desde os 12 anos. Eu ouvi alguém pregando sobre a rainha Esther e eu pedi a Deus que me desse uma menina. E que se ele me desse uma menina, eu colocaria nela o nome de Esther. Quando eu olhei nos olhos dela, eu sabia que Deus estava realizando o maior sonho da minha vida. E eu sabia que Ele não me tiraria aquela alegria. A Esther era linda, pequenininha, mas linda. E a chegada dela a esse mundo já chegou trazendo milagres. Quando eu cheguei naquele hospital, a mãe daquele outro bebê veio me abraçar e disse: por causa da sua filha, meu filho foi curado. Por causa da sua filha, nós já estamos indo embora. E os médicos disseram que nós teríamos uma previsão de no mínimo 60 dias dentro daquele hospital. Porque a Esther precisou de algumas transfusões de sangue e precisava pegar peso. E com 25 dias, para a honra e glória do Senhor, a Esther estava com 2,2 kg e nós recebemos alta. Saímos dali direto para a casa do Senhor. E é lá que eu tenho ficado até hoje. E é na casa dele que eu tenho morado. E é na casa dele que eu tenho vivido milagres extraordinários como esse. A Esther está com 19 anos. E há 19 anos eu vivo de milagres. Depois da Esther, eu tive mais alguns filhos, outras gestações. Mas eu quero falar sobre esses milagres no nosso próximo vídeo. Eu quero deixar uma palavra para você, que é a palavra que tem acompanhado a minha vida em todo esse tempo. Em Josué, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu quero deixar essa palavra para você que vai assistir esse vídeo. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer, seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Se foi Ele quem te chamou, Ele te respalda. Se você tem um chamado, se Deus te escolheu e está passando por algum momento de dificuldade, não se apavore. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está te preparando para algo grande. Ele está transformando a sua vida, de glória em glória. Então aguarde no Senhor. Seja forte e corajoso. Não desanime, pois o Senhor é com você, por onde quer que você andar. No nosso próximo vídeo, eu vou contar para você de um outro presente que eu ganhei de Deus. O nome dele é Thalisson Lucas, uma bênção. E se você acha que eu sofri recebendo para viver este milagre chamado Esther, você vai se emocionar e dar muitas glórias e muitas aleluias ao Senhor quando eu te contar como foi a chegada do Thalisson na nossa vida. Mas uma coisa é certa, gratidão antecipa o milagre hoje e sempre. Então agradeça e viva de milagres. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.